Olá, bom dia! Começa agora o programa Classe Imóveis aqui na TV Cidade Verde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre reserva de área de lazer. Cada condomínio tem um regimento interno diferente. Como fica a situação de quem tem débito de taxa condominial? E nós vamos falar também sobre compra de imóveis em leilões de banco. Os descontos são excelentes, mas é preciso estar atento a alguns detalhes para este ser realmente um bom negócio. E tem ainda uma reportagem sobre atividade comercial em apartamentos. Com isolamento social, muita gente precisou trabalhar em casa, mas nem todas as atividades são permitidas. Fique conosco, o programa Classe Imóveis já está começando. E eu começo o programa falando para você que está em busca do imóvel perfeito para compra ou locação. O site classeimóveis.com.br é perfeito para você. O mais completo classificado de imóveis que tem sempre as melhores ofertas. São quase 20 mil imóveis disponíveis, então certamente você vai encontrar o que está procurando. Tudo de forma bem simples. Basta informar sua localidade, o tipo de imóvel e a faixa de preço. Por isso, acesse o site classeimóveis.com.br e encontre o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. Reserva de área de lazer é uma ação comum para os moradores de um condomínio, sendo um inquilino ou proprietário do imóvel. Mas em muitos condomínios, o regimento interno proíbe que o local seja reservado caso a unidade condominial que pretende fazer a reserva esteja inadimplente com a taxa condominial. E esse é um ponto que gera muita discussão, olha só. As áreas de eventos, como salão de festas, piscinas e churrasqueiras, são um atrativo a mais quando se escolhe um condomínio. Para que todos usem, existem muitas regras e dúvidas também. Uma delas é: o condômino inadimplente pode usufruir desse benefício? Existe uma decisão da 4ª turma do STJ que trata sobre o assunto, que diz respeito a essa restrição de utilização. O entendimento é que as pessoas podem, sim, mesmo inadimplentes, usufruírem os espaços comuns do condomínio. Se mesmo com a mensalidade em atraso, o morador tem o direito de usar as áreas de lazer, isso pode não se aplicar à reserva de espaço. Para uso exclusivo de salão de eventos e receber convidados em aniversários e confraternizações, por exemplo, a liberação para os inadimplentes depende do regimento interno de cada condomínio. Observa-se que existem regimentos internos que vão proibir a reserva desses espaços, para pessoas que estejam com uma cota condominial em aberto, ou seja, inadimplente. E vai existir regimento interno em que, mesmo a pessoa estando inadimplente sua cota condominial, ele vai poder fazer a reserva daquele salão e se utilizar. Nota-se que a gente está aqui discutindo de um assunto referente a uma situação de reserva exclusiva do espaço. Então, aquela reserva exclusiva, ela vai impedir a utilização dos demais condôminos. Então, pode sim um condomínio fazer essa restrição, inclusive não existe decisão nesse sentido, referente a essa reserva de inadimplentes. Também depende da decisão em assembleia se as reservas são feitas no próprio prédio ou pela administradora do condomínio e quanto custa dispor desse conforto. Em alguns condomínios é um valor fixo, em outros um percentual sobre o salário mínimo ou sobre a taxa do condomínio. Vilma faz no site da administradora muitas reservas de espaços de vários condomínios, entre eles o Like Teresina, que tem salões de festas diferentes para crianças, para adultos e o ambiente da churrasqueira. O agendamento custa entre 25% e 50% do valor do condomínio, o equivalente a aproximadamente R$ 83 para a churrasqueira e R$ 167 para os salões de festa. Essa taxa é um recurso importante para a conservação desses espaços. Cada condomínio, por seu regimento interno, ele é cobrado uma taxa para utilização. Essa taxa para utilização, ela não está prevista na planilha orçamentária. Então, eles deliberam em assembleia um valor, que pode ser em porcentagem, que pode ser um valor fixo, depende, varia de cada condomínio,
E essa taxa é justamente para custear a limpeza do espaço, né, a conservação de luminárias, a conservação também das paredes, por ser uma área bastante utilizada. Tá aí, lembrando que a gente fala de reserva individual, usar, todo mundo pode usar. A Predial Administradora de Condomínios é uma empresa consolidada com quase 2 décadas de atuação e faz parte de um grupo empresarial que atua há 35 anos no mercado imobiliário piauiense e em diversos outros estados. São mais de 70 mil unidades condominiais administradas, com garantia total da receita condominial e serviços reconhecidos pela qualidade em soluções personalizadas. Tudo para atender síndicos e condôminos que, através do aplicativo Classicom, podem ter acesso à assembleia virtual, gerência de receita, controle de manutenções e conservações condominiais e muito mais. Agora a Predial tem um atendimento especializado, presencial e online, em horário estendido. Tudo para garantir a melhor assistência para o seu condomínio. Entre em contato com a Predial ligando para o número 86-3133-5000 e leve ao seu condomínio a tranquilidade de uma administração de excelência. Nós vamos fazer uma breve pausa no programa, mas voltamos em instantes para falar sobre compra de imóveis em leilão de banco, para você saber quais pontos deve estar atento. Classe Imóveis volta já. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B.
Classe Imóveis de volta. Olha, nesta semana, muitos bancos nacionais realizaram leilões de imóveis recuperados de financiamento, com descontos de até 65%. Uma boa oportunidade para quem quer adquirir um imóvel novo. Mas é importante estar atento a alguns itens. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Pedro Barbosa, especialista em direito imobiliário. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, Mayra. Bom dia, telespectador do programa Classe Imóveis. Bom, vamos começar explicando para quem está em casa o que leva um imóvel a ir a leilão pelo banco. Mayra, são dois tipos de leilão de imóveis que nós temos. O leilão judicial e o leilão extrajudicial. Para fazer a diferenciação e entender melhor do nosso tema, o leilão judicial é aquele onde o imóvel tem o seu leilão determinado por juiz, né, por um processo, em razão de alguma dívida, que tenha levado à penhora do imóvel e, consequentemente, sido determinada por um juiz o seu leilão para o pagamento de dívidas e da parte credora, no caso. E o leilão extrajudicial são esses leilões promovidos por bancos, que são oriundos de descumprimento de contrato, basicamente inadimplência, que não há a intervenção do Poder Judiciário, mas uma destinação contratual da venda desse imóvel, né, disponibilizando aí a terceiros. Aí deixou de pagar a quantidade de parcelas determinada no contrato, já pode ter o seu imóvel indo a leilão, né, doutor? Esses leilões extrajudiciais, basicamente o que acarreta levar o imóvel a uma situação desse tipo é a inadimplência. Os contratos eles variam, geralmente se estabelece uma inadimplência de 3 prestações para que seja considerado descumprido, desfeito o contrato de financiamento ou compra e venda e, consequentemente, determinando o leilão desse imóvel. Para participar de um leilão de imóveis como comprador, precisa ter de algum critério específico, apresentar alguma documentação ou qualquer pessoa pode participar? O critério é de ter dinheiro para pagar o valor. Hoje, inclusive, os leilões são até virtuais, né, disponibilizados em sites dos leiloeiros, então o critério é esse. Já que a gente falou em ter dinheiro, o pagamento é feito sempre à vista ou não? Existem outras formas? Quando é leilão judicial, o Código Civil determina que seja à vista. Esse leilão judicial pode chegar a um valor do bem até 60% do valor original, o que corresponde, né, uma vantagem. Mas, por outro lado, o pagamento tem que ser à vista. Por outro lado, os leilões extrajudiciais, que são promovidos por bancos, eles, dependendo do banco, dependendo do contexto, eles permitem uma flexibilização maior. Você pode dar uma entrada boa, né, e financiar o resto, parcelar, ou até mesmo adquirir através do pagamento à vista. E dá para comprar um imóvel, como o senhor falou, já existem até plataformas online em que são feitos esses leilões. É, digamos assim, aconselhável comprar um imóvel mesmo sem conhecer, só pela facilidade de um bom desconto? Não. O ideal é que você se cerque de algumas cautelas, né? Comprar imóvel em leilão pode ser um investimento, né, ou pode ser uma oportunidade de aquisição da casa própria. Então, certamente, um dos requisitos, um dos cuidados que o interessado deve ter é conhecer o imóvel. Ele precisa saber o estado de conservação em que o bem se encontra, né? Ele precisa fazer uma avaliação de preço, uma consulta de preço para saber quanto rentável está saindo aquele negócio, né? O valor dos imóveis ali na região ou no próprio condomínio, se for de apartamento, saber o parâmetro a margem de vantagem que esse imóvel está saindo, né? No caso do arremate. Doutor, pode acontecer de comprar um imóvel que ainda esteja ocupado, ainda tenham pessoas morando? Sim, essa também é uma cautela que o interessado deve ter, saber se o imóvel está ocupado e a situação, se por acaso ele estiver ocupado, como se encontra a situação. Geralmente o banco entra com algum tipo de ação, né, possessória para retomar, para despejar, entre aspas, a pessoa
que ali ocupa, né? A pessoa ficou inadimplente, não pagou, o imóvel foi retomado, foi formalizada a retomada, mas a pessoa continua lá. Então, existem meios onde o banco pode desocupar o imóvel e até mesmo o comprador possui ferramentas onde ele pode estar utilizando para poder retirar esse ocupante. O ideal, Mayra, é que as pessoas criem o hábito de procurar profissionais da área. Sim. Na hora de comprar um imóvel e na hora de vender, a presença de algum corretor credenciado e até mesmo de um advogado da área minimiza bastante os problemas que podem vir posteriormente. Então, a questão da ocupação é um deles. Outro problema pode ser o imóvel apresentar dívidas, muitas dívidas como taxa de IPTU. E aí, como é que fica? Quando o imóvel é retomado pelo banco, por inadimplência, o banco ele faz uma análise das dívidas que ficaram. IPTU, por exemplo, é uma delas, né, que é pago ao poder municipal, poder público municipal. Se for imóvel em condomínio, também as taxas de condomínio são débitos que o banco geralmente identifica. Então, no momento que a pessoa arremata, esses débitos automaticamente devem ser quitados e a pessoa deve receber livre e desembaraçado. Por outro lado, é importante que o interessado não confie na análise do banco e também procure ele mesmo ou através de um profissional contratado por ele quais as dívidas que estão atreladas a esse imóvel e as possibilidades que existem, né, de porventura o banco não conseguir resolver, demandas judiciais, por exemplo, que porventura possa existir e quais as saídas, né, para o caso de esse imóvel por algum motivo ser arrematado e o problema das dívidas não terem sido sanados. Doutor, então, na prática, quando é que é um bom negócio comprar um imóvel em um leilão de banco, por exemplo? Se você vê de um modo geral, Mayra, é um bom negócio, né? Por quê? Porque os leilões, tanto judicial como extrajudicial, eles se cercam de formalidades, de critérios que deixam aquele negócio bem seguro e amarrado. E, como eu falei, o leilão judicial pode representar uma venda de um imóvel com até 60% do seu valor de mercado. O extrajudicial, existe a possibilidade de, inclusive, você pagar de forma parcelada, mais flexível, né, dando uma entrada, ou financiado. Vai ser um bom negócio quando você analisar todos esses aspectos e você vê que, juntando na balança, fica favorável para você. Nós estamos num momento, nesse ano de 2020, de crise. Por outro lado, o segmento de leilões extrajudiciais aumentou consideravelmente. Eu li uma matéria que saiu em julho desse ano, do portal R7, onde os leilões aumentaram esse ano em até 80% a oferta. E a procura também. Por quê? Porque os meios convencionais de investimento estão amarrados por conta da crise. A taxa Selic está nos seus níveis mais baixos, a Bolsa de Valores, o mercado de ações, ele tem variado bastante. Então, a compra, o investimento em aquisição de bens por leilão tem representado uma forma bastante segura e rentável. E aí é um investimento bom tanto para quem quer aquele imóvel para negócio, como também para quem quer para moradia. Sem dúvida. O que é interessante é você analisar todos esses aspectos. Então, o custo do imóvel, né? O custo que eu digo no sentido de você arrematou o imóvel, qual o IPTU? Você tem condição de arcar com esse IPTU caso você não venda? Qual o valor da taxa de condomínio? Né? Custos de manutenção? A questão da ocupação, você deve também verificar. A questão do preço, né? Que ele vai ser mais em conta, ele vai, mas você precisa ter uma margem para saber se aquela margem está dentro da sua perspectiva. E o lance, você precisa estar consciente de que o seu limite, né, de lance que você pode ofertar no leilão, porque essa modalidade de leilão é uma modalidade muito antiga e ela mexe com um dos sentimentos mais incontroláveis do ser humano, que é a competição. Sim. O leilão tem muito disso, né? Então, você precisa estar bastante consciente na hora do leilão, cabeça fria, para não
meter os pés pelas mãos, para não deixar a emoção lhe levar e fazer a oferta que você vai poder cumprir. Porque, Mayra, você não cumprindo a oferta que você faz em leilão podem gerar algumas consequências, inclusive criminais, né? Você pode também ficar passível de pagamento de multa e até ficar impedido de participar de leilões. Então, você até fez uma pergunta no início, qual o critério que precisa ter para participar de leilão. Então, não ter sofrido alguma sanção desse tipo, de ter já participado, feito a oferta, ter arrematado e não ter cumprido com o pagamento. E aí, como você falou, é sempre bom contar com o auxílio de um profissional da área, né, que pode esclarecer e dizer qual a melhor forma de fazer. Doutor Pedro, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que o pessoal de casa tenha ficado um pouco mais informado sobre essa modalidade de aquisição de imóveis, né? A compra de imóveis em leilão. Eu que agradeço, Mayra. Obrigado também à TV Cidade Verde e ao programa Classe Móveis. Olha, a Imobiliária Rocha & Rocha é a mais tradicional do mercado piauiense e oferece garantias especiais para os seus clientes. Só na Rocha & Rocha você encontra milhares de imóveis com os melhores preços. São 34 anos de atuação, oferecendo sempre o melhor. Acesse o site www.rocharrocha.com.br para ter acesso a todos os imóveis disponíveis para venda e locação. Se preferir, ligue para o 86-2106-4545 ou ainda baixe o aplicativo da Imobiliária Rocha & Rocha no Google Play ou App Store. Imobiliária Rocha & Rocha é uma empresa a seu serviço. E nós vamos agora a um intervalo comercial, mas na volta falaremos sobre atividade comercial em apartamentos. Fique aqui, nós voltamos em instantes. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança.
Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Classe Imóveis de volta. E você quer alugar um imóvel e não pode apresentar garantias como fiador, caução ou seguro-fiança? Pois com a imobiliária virtual Plano B, você consegue o imóvel dos seus sonhos de forma simples e sem burocracia. A documentação também é toda online, deixando tudo mais fácil e rápido, tanto para quem quer alugar quanto para o proprietário do imóvel. Baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou App Store e faça o seu cadastro. É bem simples. Mude sua vida para melhor com Plano B. Para mais informações, você pode também acessar o site planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. E com a pandemia de Covid-19, o trabalho em casa se tornou realidade para muitas pessoas. Mas quem mora em apartamento deve estar atento, pois nem todas as atividades comerciais podem ser exercidas nesse tipo de moradia. Olha só. No ato das edificações, os condomínios ganham status de residenciais ou comerciais. Só que o que tem se visto nos últimos 7 meses são pessoas trabalhando em casa, no já conhecido home office. A pandemia da Covid-19 fez com que algumas unidades habitacionais se transformassem em verdadeiras empresas dentro de casa. Mas é preciso ficar atento até que ponto essas atividades são permitidas. Primeiramente, a lei fala que antes da construção do condomínio, deve-se dizer qual é a destinação dele, se é comercial ou se é de moradia. É permitido, mesmo que residencial, algumas atividades econômicas de alguns profissionais liberais ou de pequenos empresários. Mas essas atividades elas são permitidas desde que não sofra a infração dos direitos dos demais condôminos. O advogado especialista em direito condominial ainda explica que, nesse momento, muitas pessoas estão desenvolvendo atividades em busca de uma renda extra, como, por exemplo, a venda de alimentos. Dependendo da situação, é preciso levar em consideração o pagamento ou não de um valor pelo uso a mais de gás ou água. Se ela consome mais água ou mais gás, e esse gás e essa água é de forma coletiva, não é individualizada, ou seja, todos os condôminos pagam por ela, claro, o bom senso diz que é necessário que ela pague uma taxa diferenciada pelo uso maior. Caso a atividade desenvolvida seja irregular com as diretrizes do condomínio, o morador pode estar sujeito a sanções, que vão desde a notificações simples até penalidades mais graves, como a desocupação do imóvel. Pode sim, primeiramente, o condomínio tomar medidas de advertência, de notificação, de multa, em último caso, se isso não resolver, ação judicial para que essa pessoa realmente seja retirada do condomínio porque ela não está atendendo ao regramento do condomínio. E gestão de condomínio é um assunto muito importante que deve ser tratado com cuidado e compreensão por parte dos condôminos. Para ter mais tranquilidade e transparência, você pode contar com os serviços de gestor condominial da Living. A atenção especializada resulta em uma gestão profissional. Diminui gastos, otimiza as verbas arrecadadas, valoriza o patrimônio coletivo e individual, facilita as negociações e as contratações. Só com a Living você pode contar com os serviços de um gestor condominial, além de portaria remota com as garantias de uma empresa especializada no que faz. Entre em contato através do telefone 86 9925 2449. E o programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe, o nosso recadinho é sempre o mesmo. Se quiser rever esta e outras edições do Classe Imóveis, basta acessar o CV Play. Acesse também o nosso Instagram, classeimóveis.ofc, e tenha sempre informações sobre o universo dos imóveis. Nosso encontro é marcado sempre aos sábados às 9 horas e domingo às 10 horas, aqui na TV Cidade Verde. Fique com Deus e uma ótima semana a todos. Tchau!